Você sabe todos os cuidados básicos que precisam ter com a fralda ecológica para que elas não danifiquem e que você consiga fazer bom uso delas? Se essa é a sua dúvida, fica aqui comigo, porque hoje eu vou falar tudo o que você pode e não pode fazer com as fraldas ecológicas e principalmente o que você pode usar e o que não pode usar. Então, primeiro, vamos dividir aqui os cuidados básicos em três partes, em três etapas, tá? Que a primeira parte é o que você não deve fazer nunca com as fraldas, porque você vai danificar e é irreversível, tá? Você não tem o que fazer, você não vai ter que comprar outras fraldas. Tem também aqueles cuidados que você tem que ter, porque você vai ter problemas no uso, no caso você vai ter problemas com vazamentos, mas é reversível, você consegue voltar aí e usar as fraldas normalmente. E tem aqueles cuidados que você precisa ter, que se você não tiver, não vai danificar de imediato as fraldas, mas a longo prazo você vai diminuir aí o tempo de vida útil delas, tá? Então, primeiro ponto, primeiro a gente vai começar aqui pelo que você não deve fazer nunca, que é expor as fraldas a altas temperaturas. Mas como assim, Darla? Como assim? Você não pode passar a ferro. É isso mesmo, não pode passar a ferro. Lembra aquelas fraldas de antigamente que o pessoal tinha que passar tudo a ferro? Não, essas aqui não pode, porque você vai danificar o impermeável. Esse tecido aqui de fora, para quem não conhece as fraldinhas, que ainda não usa, nunca pegou numa, né? Esse tecido de fora, ele tem uma película que é o que deixa o tecido impermeável. E se você deixar em altas temperaturas, você vai danificar e é irreversível, tá? Então você não pode passar a ferro. Não pode também lavar com água quente, com água acima de 40 graus, porque vai acontecer a mesma coisa. E também você não pode secar na secadora com ar quente. Darla, e eu também não posso colocar no sol? Não, no sol pode, gente. No sol a gente recomenda, é até bom. Mas o que você não pode fazer realmente é lavar com água quente, secar na secadora ou passar a ferro. E os absorventes também, segue a mesma coisa, Darla? Também não pode? Não, os absorventes até pode, pessoal. Como ele não tem esse tecido impermeável, né? Na verdade ele é permeável, você não teria problema em passar. Mas assim, ninguém faz, de verdade. A gente não recomenda porque não é necessário mesmo, tá? Mas se você quiser, tudo bem. E lavar com água quente ou secar na secadora. A gente também, não é que a gente não recomenda, você até pode fazer. Ele não danifica, ele não vai deixar de absorver, mas ele pode encolher um pouco. É como se fosse uma outra roupa mesmo, tá? Tipo uma roupa que você vai secar, ele pode dar uma encolhida e você fala assim, nossa, esteticamente ele não ficou tão bonito, tá? Mas assim, não vai danificar, ele vai continuar permeável, tá? Mas ele pode sim dar uma encolhida. Então esse aqui é o que você realmente não pode fazer nunca. Quais são os cuidados, os outros cuidados que você tem que ter para que elas não vazem, para que você consiga fazer o uso no dia a dia das fraldas? Então o primeiro é não usar amaciante. Isso mesmo, sabe, amaciante de roupa? Eu sei que muita gente já não usa porque não é legal para a roupa do bebê, pode dar alergia no bebê, tá? Mas se você está acostumado a usar amaciante, não pode usar com as fraldas ecológicas. O que acontece? O amaciante, ele cria uma barreira no tecido, ele na verdade entope os poros do tecido e aí não deixa o xixi entrar. Então, se você lavar com amaciante, tem esse tecido aqui interno da fralda que ele precisa ser permeável, ou seja, o xixi ele precisa penetrar no tecido para que você não tenha problemas com vazamentos. Se esse tecido ele tiver impermeável, o que vai acontecer? O bebê vai fazer xixi, o xixi vai vazar pelas extremidades, porque não vai ser absorvido pelo tecido. Então você não pode lavar com amaciante nem os absorventes, nem as fraldas, tá? Porque vai entupir os poros e você vai ter problemas com vazamento. Você vai dizer, nossa, essa fralda não presta, mas não é, que você está fazendo errado. Fora o amaciante, o que também pode acontecer de entupir aqui os poros do tecido? Antes de falar de outras coisas, eu vou fazer uma observação aqui. O amaciante, pessoal, ele não é legal nem lavar toalha de banho. Na verdade, se você ler lá na toalha de banho, aquelas instruções que vem quando você compra, também fala para não usar amaciante, porque ele diminui a absorção. Então, se você usa em toalha de banho, também pode parar de usar, que você vai ver que vai melhorar aí a absorção do tecido, tá? Outra coisa que você não pode usar, porque impermeabiliza o tecido, é sabão que tenha glicerina. Então, quando você for usar o sabão para lavar as fraldinhas no dia a dia, seja sabão líquido, sabão em pó ou sabão em barra, você não pode usar, tá? Sabão que tenha glicerina ou amaciante na composição. Se for falar em amaciante, realmente eu só conheço tá? Uma marca lá que tem amaciante. A maioria que você encontra no mercado não tem amaciante, mas pode ter a glicerina. No sabão líquido,
é mais difícil, mas sabão em pó e sabão em barra é mais fácil você encontrar glicerina. Aí você pode falar assim, Darla, mas como é que eu sei qual o sabão que eu posso usar com as fraldas ecológicas? Vendo a composição, simples assim, tá? Então você vai lá na composição e vê se está escrito glicerina, tá? Mas mesmo assim, se você não quiser ver, tá? A gente tem uma lista completa de todas as marcas que a gente conhece, né? Que você pode usar aí com as fraldas ecológicas que não vai impermeabilizar. Se você quiser saber dessa lista, vou colocar aqui na descrição do vídeo, ou segue também a gente lá no nosso Instagram, @fraudadinhos, que a gente tem uma lista completa lá de sabões de marca de sabões que você pode usar com as ecos. Tá? Então, a glicerina, ele também impermeabiliza o tecido e você vai lavar a primeira vez, depois quando for usar de novo vai ter problemas com vazamentos, tá? Outra coisa que você não pode usar com as ecos é pomadas para assaduras que tenham petrolatos na composição. E glicerina pode na pomada? Pode, só não pode no sabão, tá? Então, antes que você me pergunte da glicerina na pomada, não tem problema. O que realmente pega na pomada são os petrolatos. E como identificar se uma pomada tem petrolato ou não? Vendo a composição também. Só que o petrolato, ele pode estar escrito como petrolato, mas também ele tem outros nomes, como vaselina, parafina, tá? Às vezes também tá como óleo mineral, mas geralmente é parafina, vaselina ou próprio petrolato. E aí você vê na composição, vê se tem ou não tem. Então eu trouxe aqui dois exemplos, tá? Um que é o Hipogloss, que ele tem petrolato. Se você usar isso aqui no seu bebê e usar as fraldas ecológicas, impermeabiliza na hora e dá maior trabalho. Gente, vocês não têm ideia, dá muito trabalho tirar essa pomada aqui do tecido. E eu não tô falando da fralda ecológica, eu falo de qualquer tecido. Se isso aqui pega na roupa do bebê, também é muito difícil de tirar, tá? E eu trouxe outra pomada aqui que é da Veleda, que ela é livre de petrolatos, inclusive ela também não tem parabenos. Não que o parabeno seja ruim para a fralda ecológica, mas é mais saudável para o seu bebê não ter parabenos na pomada, tá? Então eu tenho essa pomada aqui, que ela é livre de petrolatos, ela é ótima aí para usar com as fraldinhas, tá? E aí também a gente tem uma lista lá no nosso Instagram com todas as pomadas que são permitidas e pomadas aí que não podem ser utilizadas. Então as pomadas também, se for usar, não pode ter petrolato porque impermeabiliza o tecido. Mas como eu comentei aqui com vocês, né? Se caso você use, ela é um procedimento reversível, você consegue voltar atrás com as fraldinhas aí. Então, Darla, minha mãe lavou as fraldas, colocou amaciante, minha sogra lavou e colocou amaciante, né? E agora, o que eu faço? Tá vazando tudo. Nesse caso, a gente aconselha você fazer uma lavagem das fraldas e dos absorventes com detergente sem glicerina, aquele detergente que você usa mesmo para lavar as louças, ou shampoo anti-resíduo. Esse aqui que eu tenho é da Pantene, limpeza profunda também funciona, mas outras marcas você conhece como shampoo anti-resíduo, tá? E aí você faz uma lavagem, como se fosse uma lavagem mesmo, só que no lugar do sabão você vai usar o detergente ou o shampoo anti-resíduo. Às vezes, dependendo de como você impermeabilizou, uma lavagem não vai ser o suficiente e você vai precisar ir fazer mais lavagens. Então, tudo que eu falei agora foram coisas que você não deve fazer porque você vai ter problemas com vazamentos, mas se fizer, é reversível. E aí também tem os outros cuidados que você precisa ter com as fraldinhas, que assim, se você fizer, não vai danificar de imediato, sabe? Tipo assim, vou usar, já danificou, não consigo mais usar. Não. Mas a longo prazo vai danificar, na verdade. A longo prazo vai diminuir o tempo de vida útil da fralda. Então, ao invés de ela durar 2 anos, vai durar menos porque você não teve os cuidados necessários, tá? Então, a primeira coisa é não deixar por muito tempo de molho. Não é que você não pode deixar um pouquinho de molho, a gente recomenda deixar até 30 minutos. Vai ser necessário deixar de molho antes de colocar para lavar? Você quer deixar? Legal, deixa uns 30 minutos, não vai me deixar aí mais algumas horas de um dia para o outro, por quê? Não vai danificar de imediato, quando você for usar vai estar funcionando, mas se você fizer isso com frequência, né, vai diminuir aí o tempo de vida útil. Tá? Então, em relação ao molho, não deixar por muito tempo de molho, máximo 30 minutos. Outro, não usar água sanitária, então não pode utilizar. Eu até conheço alguns casos que a pessoa fala assim, eu preciso usar uma vez pelo menos, e a gente fala, não, tudo bem, tudo é bom senso, né? Por exemplo, a pessoa ganhou a fraldinha de outro bebê e quer fazer uma lavagem com água sanitária, legal, não tem problema fazer uma vez. Hoje eu tive casos também aqui de pessoas que armazenaram a fralda de maneira incorreta, né? Armazenaram elas molhadas e deu bolor, deu aquele mofo e a gente precisou falar, não, então usa a água sanitária, mas sabendo que pode danificar. Então tem esses casos específicos. Eu sempre falo assim que é bom senso, mas a gente não recomenda mesmo porque não é necessário você ficar usando água sanitária nas lavagens do dia a dia.
tá? Então é algo que não vai danificar de imediato, mas a longo prazo vai danificar. Usar também alvejantes, tá? Tem muita gente que pergunta, Darla, eu não tenho sol, porque o sol é o melhor alvejante, é um alvejante natural. Mas fala assim, Darla, eu tô, sei lá, essa semana aqui não tá pegando sol, e aí eu preciso colocar algum alvejante. A gente sempre fala não é necessário, mas se você sentir a necessidade, tudo bem, pode usar aí um alvejante como Vanish, tem outras marcas também, que é o percarbonato, tá? Então não teria problema se você usar uma vez ou outra, mas se você usar com muita frequência, pode diminuir sim o tempo de vida útil. E outra pergunta que muita gente faz é em relação ao vinagre. Darla, eu não uso amaciante, mas eu posso usar vinagre nas minhas lavagens do dia a dia? Gente, não é necessário. Você não vai ficar com as fraldas. Se você fizer a lavagem, todo o procedimento correto da lavagem, as fraldas você não vai ter problema com cheiro de xixi. Tá? Isso eu tô falando só fazer a lavagem com sabão mesmo, não precisa colocar vinagre, tá? E aí o vinagre tem um ponto, ele não vai danificar, como eu falei, de imediato, mas com o passar do tempo, essa parte aqui impermeável da fralda, ela tem essa película aqui que é para deixar impermeável. Com o tempo ela vai corroer essa película e você vai danificar as suas fraldinhas. Por isso a gente não recomenda ficar usando aí no dia a dia o vinagre, tá? Então essas aqui são coisas que você não deve fazer assim com frequência, porque a longo prazo vai danificar. Então eu falei aqui dos 3 pontos, tá? Então coisas que você realmente nunca deve fazer, coisas que a gente não recomenda porque você vai ter problemas com vazamentos e coisas que você também não pode fazer porque a longo prazo você vai ter problemas, tá? Então praticamente esses são os cuidados. Você tendo esses cuidados, você vai conseguir usar suas fraldinhas aí por muito tempo. Lembrando que quando você adquire nossas fraldinhas, vai um manual, tá? Pra você que falar sobre tudo, sobre lavagem do dia a dia, todos os cuidados que você precisa ter, como utilizar, como fazer o ajuste. Então tem tudo nesse manual, mas a gente também agora está enviando esse folder aqui, que é todos os cuidados básicos, que é tudo que eu falei aqui, tudo que você pode e não pode fazer com as fraldinhas para que elas possam durar por mais tempo. Então é isso, pessoal. Se você tiver alguma dúvida, comenta aqui nos comentários, coloca aqui nos comentários. E antes, assim, não esquece também de curtir esse vídeo Não esquece de curtir esse vídeo e se inscrever no nosso canal e também não esquece lá do Instagram, tá? @fraudinhos e até a próxima!